Muito bem, amigo assinante, estamos começando mais um Boletim do Esporte aqui pela Terceira Via TV, né? Pelos canais 25, 425, né? Da Blue via cabo e pelo canal 25 da Ver TV. E também pela Blue, o canal 425 em Macaé, 425 também em HD em Rio das Ostras e pelo canal 17 em Macaé também. Bom, Fernando Antônio, hoje, Fluminense joga, Flamengo joga, Botafogo joga, mas a seleção brasileira treinou lá ontem em Miami, não se sabe ainda o fundo de zaga, o Miranda parece que pode começar jogando, né? Ali no fundo de zaga com o Davi Luiz, entendeu? O que você acha? Você acha que vai... O nosso treinador, o Dunga, ele vai realmente explorar bastante. 2 jogos só, tem condição do técnico observar todos os jogadores praticamente que ele levou pela primeira vez? Boa tarde a você, boa tarde ao telespectador. Pelo que ele falou, ele vai testar algumas formações, porque alguns jogadores ele já conhece, porque já viu jogar na própria seleção brasileira e não tem muito o que provar para ele. Agora, existem valores que ele convocou, que até então não haviam sido convocados e que ele pretende observar. Ele vai pegar esses 2 jogos e vai tirar as suas conclusões, pelo menos para já ter uma base para preparar a seleção brasileira para as eliminatórias. Eu sei que o tempo é curto, porque... Resumindo, em 2 jogos você não consegue avaliar todo mundo, principalmente porque você convoca aí um número expressivo de jogadores. Você não vai entrar com um time totalmente diferente em um jogo para depois então modificá-lo para uma outra partida. Mas ele vai ter que tirar como base esses 2 jogos e fazer as experiências que pelo menos ele acha necessária. Agora, pelo menos, como nós comentamos ontem aqui, você mesmo concordou, os 2 adversários desta vez realmente valem como teste, porque a Colômbia, né, está em ascensão, me parece até que no ranking da FIFA está na frente do Brasil. Subiu 2 pontos. 2 pontos. Eu não sei se está de fato na frente do Brasil, mas subiu 2 pontos. Mas eu não gosto desse sistema do ranqueamento da FIFA, não. FIFA, Ela pega o índice dos últimos jogos das seleções para fazer o ranqueamento. Mas, honestamente, se o Brasil está atrás da Colômbia, não é uma coisa justa. Uma seleção com 5 Copas do Mundo... É brincadeira, né? Ela tem uma história que, na verdade, mostra tudo aquilo que ela já fez. E a Colômbia nunca conquistou a Copa do Mundo. E o Brasil, além de ter conquistado 5 Copas, é a única seleção do mundo que nunca ficou de fora de uma Copa. Exatamente. Agora, esse jogo do Brasil com a Colômbia, que vai acontecer no final de semana, né, na sexta-feira, não é isso? Logo depois, no dia 9, tem o jogo com o Equador, que também é uma seleção que tem bons valores. Mas é uma seleção bem inferior à da Colômbia. Bem inferior, concordo com você. Mas está marcado para o mês de outubro, se não me engano, mais 2 amistosos, inclusive na China, né? O Brasil tem que entender o seguinte, nós vamos ter o jogo da Alemanha contra a Argentina. Teste se faz assim. Exato. Hoje, por exemplo... Você tem que pegar seleções de bom nível, principalmente se espelhar naquelas que estão vivendo um momento excepcional, como, por exemplo, a Alemanha, a Holanda. Você tem que preencher calendário testando a sua equipe com seleções de grande nível, porque você aí vai fazer um parâmetro melhor. Não adianta você pegar o Equador, a China também não tem expressão nenhuma. Perfeito? E por aí vai. O Brasil precisa mudar essa forma de agir com relação à programação de seus jogos. Aliás, é um vício que já vem há muito tempo na nossa seleção, da gente sempre jogar contra seleções africanas, que não tem lá a força que o futebol brasileiro possui e outras seleções da Europa também possuem. Você tem que ter um teste mais firme para você fazer uma avaliação mais apurada. Nós tomamos aí
um fiasco na Copa, talvez até não por falta de qualidade a nível de futebol, mas também porque não testamos a nossa seleção como deveríamos testar e ficamos também carente da prática de um bom futebol porque nós não nos atualizamos em função da gente não ter disputado as eliminatórias. Ô Fernando, o detalhe é essas chamadas datas FIFA, né? Em que as seleções do mundo inteiro podem fazer os seus amistosos e tudo mais. Seleção brasileira, você falou ainda há pouco, vamos jogar na China, né? Vai jogar lá no Kuwait, vai jogar não sei aonde. Isso é interesse realmente da própria FIFA, da CBF ou de patrocinadores? Olha, eu acredito que não é interesse só da FIFA, não. A FIFA ela mostra o calendário, ela expõe o calendário. O grande problema é o seguinte, vamos lá. A China ela vai receber a seleção brasileira, que é uma atração em qualquer lugar. Comercialmente, eu acredito que é muito mais benéfico para o país que vai sediar o jogo do que para a CBF, do que para a FIFA, porque a FIFA está riquíssima, a CBF também está riquíssima. Eles não estão preocupados com isso. Não é atração para o Brasil receber no nosso país um jogo de duas grandes seleções, porque nós estamos no topo, apesar do fiasco da última Copa. Mas se você for em qualquer lugar do mundo, perfeito? Aonde vai o Brasil, vai o povo. Fernando, vou fazer uma pergunta a você. Segundo notícias chegadas lá de Miami, né, o Neymar seria, nesse amistoso, o capitão da seleção brasileira. Você acha que ele já tem, vamos dizer assim, traquejo, experiência necessária para ser o capitão da seleção? Não, absolutamente. Primeiro, o perfil do Neymar é de garotão, não é de um líder. Você observa que quando ele sofreu aquela lesão num jogo contra a própria Colômbia, correto? Ele ficou ausente da partida contra a Alemanha, em que nós tomamos de 7, e naquele jogo contra a Holanda, ele ficou vestido como se fosse entrar em campo, dando até instruções à margem do campo. Aquilo não é postura de um grande líder. Exatamente. Se ele fosse um jogador com mais experiência, eu não discuto a qualidade do atleta, não estamos falando da qualidade, mas se ele fosse um jogador de maior experiência, com a bagagem de um grande líder, ele mesmo não aceitaria ficar exposto da forma como ele ficou. E além do mais, na própria concentração da seleção brasileira, onde ele deveria estar se tratando, ele estava ocupando um dos quartos com a atriz Bruna Marquezine, que chegou até atrasada nas últimas cenas de uma novela de horário nobre da Globo. Não é um cara talhado para ser agora o capitão. O capitão da seleção. O capitão, ele não se comporta dessa maneira, ele não tem esse tipo de procedimento. O capitão é aquele que tem o grupo na mão, que lidera, que tem autoridade para reclamar com uma arbitragem, que tem autoridade para interferir numa preleção de treinador, de discutir igualmente as coisas. Exato. Esse é o perfil do capitão. Exato. E, inclusive, a informação que a gente tem também é que o ataque da seleção, que o Robinho não vai começar jogando, que começaria na frente Neymar e Diego Tardelli. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta a falar também de seleção, mas também dos times do Rio de Janeiro que jogam hoje. Uns jogam pela Copa do Brasil, outros pela Sul-Americana. Quer dizer, daqui a pouco nós voltamos.